Estamos de volta com o nosso podcast falando sobre segurança digital e proteção de dados. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados para a coleta e o tratamento de dados pessoais, para que você fique aí por dentro da LGPD. Então, a pergunta que a gente começa é se você conhece os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados que regulam a coleta e o tratamento de dados pessoais. Bom, e se você conhece, também uma pergunta muito importante é saber se os seus sistemas, bancos de dados e rotinas de trabalho aí estão adequados para respeitar esses princípios. É muito importante a gente também ter em mente que isso não é simplesmente um conhecimento teórico, mas o artigo 6º da Lei nº 13.709 de 2018, a LGPD, ele deve ser encarado aí de uma maneira bem prática, porque todo tratamento de dados pessoais, que uma empresa, instituição faça, um profissional faça, ele deve, antes de tudo, observar a boa-fé nas relações entre os controladores e os processadores e os titulares de dados pessoais. Então, mais do que uma situação teórica, esses princípios, como a gente vai passar um por um aqui, a gente vai ver que ele tem uma aplicação muito prática e deve ser encarado dessa maneira bem prática. Bom, o primeiro princípio é o princípio da finalidade. E isso significa que toda coleta e tratamento de dados pessoais deve ter uma finalidade e todos os dados pessoais que são coletados aí só devem ser coletados para aquilo que realmente eles se destinam. Ou seja, se você coleta um dado pessoal para emitir uma nota fiscal, por exemplo, ou para entrar em contato com o consentimento do cliente para uma campanha de marketing, que esses dados tenham uma finalidade específica quando eles forem coletados e que não sejam também, tenham essa finalidade desviada. O segundo princípio é o princípio da adequação. Isso significa que todo o tratamento de dados pessoais ele deve ser operacionalizado aí de forma adequada e compatível com essa própria finalidade para o qual eles foram coletados. Ou seja, se um dado pessoal vai ser coletado para o envio de uma promoção que o cliente autorizou participar, esses dados devem ser coletados aí de forma adequada, ou seja, a forma deve ser uma forma compatível com os dados que você se propôs a coletar. O terceiro princípio é o princípio da necessidade. Isso significa que toda coleta de dados pessoais que tenha aí uma finalidade específica, ela também deve se limitar aos dados que sejam estritamente necessários para essa finalidade. Ou seja, você não pode, tendo uma finalidade, por mais que isso seja feito da maneira adequada, solicitar dados que são desnecessários. Então, às vezes, para um simples contato telefônico, oferta de promoção que o cliente aceita receber, não faz sentido solicitar dados como CPF, tipo sanguíneo, parece até um exagero, mas muitas vezes isso é o que acontece. O fato é que nós solicitamos e fornecemos dados pessoais demais, que às vezes não são necessários para uma determinada finalidade e que não tem necessidade realmente de que sejam coletados dessa forma. O quarto princípio é o princípio do livre acesso. Isso significa que toda a coleta e todo o tratamento de dados ele deve ser feito aí de forma que garanta ao titular um livre acesso aos seus dados em poder das empresas e instituições. O que isso significa? Não que o titular de dados terá acesso ao seu sistema, mas que ele tem o direito de saber que dados pessoais a empresa, a instituição tem dele. Então, inclusive, é um dos direitos do titular que ele possa solicitar um relatório, por exemplo, da empresa para saber, eu quero saber que dados pessoais meus vocês têm armazenados aí, eu quero essas informações. Então, é um direito que está ligado a esse princípio do livre acesso dentro dos princípios que regulam a coleta e o tratamento de dados na LGPD. O quinto princípio é o princípio da qualidade, que ele diz respeito à própria qualidade dos dados coletados, mas também a qualidade como isso é feito. Ou seja, todo o tratamento de dados pessoais ele deve observar um padrão de qualidade técnica, inclusive, que garanta a integridade das operações, bem como a integridade desses dados, dando ao titular a confiança de que tudo é feito da melhor forma. Então, às vezes é muito comum de quando uma coleta de dados é feita para um cadastro, por exemplo, é muito comum a gente ver cadastros duplicados, porque em um momento o cadastro do cliente foi feito com base em um documento, como o RG, em outro momento o mesmo cliente tem um cadastro feito com CPF, então é muito comum nós termos cadastros duplicados, o que é ruim para a privacidade do próprio titular de dados e também para os próprios legítimos interesses da empresa que coleta esses dados pessoais. Em sexto lugar,
nós temos o princípio da transparência. Isso significa que toda a coleta e tratamento de dados deve ser feita de modo transparente para o titular, né, dando a ele a clareza sobre o que é feito com seus dados pessoais. Ou seja, se dados pessoais são coletados, também é direito do titular saber, né, como esses dados são tratados, com quem esses dados serão compartilhados, né, e qual é a finalidade realmente de onde vêm esses dados, como é tratado, como eles são analisados e para onde vão esses dados, enfim, até quando eles serão tratados, por exemplo. Isso faz parte do princípio da transparência. O sétimo princípio é um princípio muito óbvio e faz muito sentido nesse meio digital que nós vivemos, né, que é o princípio da segurança. Isso implica que toda a coleta e tratamento de dados pessoais deve ser feita observando medidas de segurança, né, buscando a máxima proteção sobre os dados coletados. Ou seja, não basta só uma defesa da privacidade, é lógico, precisa ser feito os sistemas, os bancos de dados, né, ou até mesmo os formulários, eles devem ser tratados com segurança para que a gente também evite problemas como vazamento de dados, como compartilhamento, como acesso não autorizado. Então é um princípio muito importante a ser considerado. O oitavo princípio é o princípio da prevenção. Isso significa que, já falamos aqui da segurança, e até uma coisa que está ligada a esse princípio, que toda coleta e tratamento de dados pessoais também deve se observar aí o princípio da prevenção. Ou seja, a gente sabe que riscos existem. Então, os meios, as rotinas de trabalho, os próprios meios técnicos, eles devem ser adotados aí de modo a saber que riscos existem. Então, temos que tomar as medidas, né, para prevenir, né, para que esses riscos possam ser, no mínimo, minimizados. O nono princípio é um princípio muito importante, que é o princípio da não discriminação. E isso significa que nenhum dado pessoal pode ser coletado para fins discriminatórios. Inclusive, a gente sabe que ofender pessoas, impedi-las de exercer os seus direitos, né, ou também constrangê-las de modo discriminatório, inclusive é crime. Então, o dado pessoal não pode ser coletado com o objetivo de criar, né, acepção entre pessoas, né, porque além de ser uma coleta ilícita, a gente pode ter implicações aí civis, implicações inclusive penais. E o décimo, e não menos importante princípio, é o princípio da responsabilização e também da prestação de contas, podemos dizer assim. Ou seja, isso significa que a coleta e o tratamento de dados pessoais implica em responsabilidades. Os controladores, ou seja, as empresas que utilizam esses dados, bem como os processadores, as empresas geralmente de TI que prestam esse serviço, elas devem estar prontas, né, para prestar contas aos titulares e às autoridades sempre que for solicitado. Ou seja, pode ser em relação a um incidente que eventualmente venha a ocorrer, ou até mesmo em relação aos direitos que os titulares de dados pessoais têm garantidos pela lei. Então, esses foram os 10 princípios que norteiam a coleta e o tratamento de dados pessoais pela LGPD. Se você gostou desse material, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, também nos nossos podcasts aí no Spotify e nas outras redes. E muito obrigado pela sua atenção e até o próximo conteúdo com mais informações relevantes sobre esse tema de segurança digital e proteção de dados que faz parte cada vez mais da nossa vida e nós precisamos observar com atenção. Muito obrigado e até a próxima!